O interventor de cada estado nomeava os prefeitos dos municípios. E com essa política, muita gente não gostou. Mas quem mais resistiu a essa política foram os políticos de São Paulo. Lógico, galera. A elite paulista não gostou nadinha de alguém que não era do estado deles comandando o estado de São Paulo e começou a querer novas eleições para a presidência da República. A exigência mais importante era a elaboração de uma nova Constituição para o país. Dessa forma, em 9 de julho de 1932, começou em São Paulo uma reação militar contra o governo federal, que ficou conhecida como a Revolução Constitucionalista de 1932. Então, apesar do governo de Getúlio ser bem mais forte que os paulistas vão se render após 3 meses de guerra, quando eles assinaram a rendição. Apesar dessa rendição, um ano depois, houve a convocação das eleições para a Assembleia Nacional Constituinte e a nomeação do paulista Armando Salles como interventor do estado de São Paulo. Essa Constituição foi construída por vários partidos. Depois de longos debates, a Constituição foi promulgada, ou seja, virou lei. Essa nova lei vai apresentar vários pontos democráticos. Um exemplo é o voto secreto. A mulher que trabalhava no setor público agora também poderia votar. Na educação, foi instituído o ensino primário integral, gratuito e obrigatório, e além disso, o ensino religioso se tornou opcional. Nos direitos sociais, a Constituição estabeleceu regras para o trabalho dos menores e das mulheres. Além disso, instituiu as férias e o descanso semanal remunerado. Por fim, e por voto indireto, a Constituinte elegeu Getúlio Vargas. O presidente Vargas, e o mandato dele iria até 1938. O destaque dessa Constituição foi a conquista dos direitos das mulheres, galera. A Constituição formalizou o direito das mulheres à participação na política nacional. Então, em 1934, época que nós temos aquela crise que tinha se iniciado na década de 20 e ainda não tinha acabado, aquela crise econômica que aconteceu por causa da crise de 29, aconteceram e vários setores da sociedade começaram a se mobilizar defendendo propostas para superar essa crise. Então surgiram duas organizações políticas. A primeira delas é a Ação Integralista Brasileira, a AIB, e a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. A tal da AIB eram os nacionalistas e integralistas, que achavam que a democracia não era o regime que iria tirar o Brasil da crise. Bom, a inspiração deles, galera, eram os regimes totalitários, como o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Além disso, eles eram extremamente contra o comunismo. A ANL foi fundada em 1935 e essa galera reunia diversos setores descontentes da sociedade brasileira. A ANL era contra o integralismo e o avanço do fascismo e do nazismo na Europa. Além disso, ela possuía uma tendência de nacionalização das empresas estrangeiras, a reforma agrária e um governo popular no Brasil. Apesar de ser comunista, a ANL contava com a participação de anarquistas, liberais e também socialistas. E os conflitos entre os membros da ANL e da AIB eram constantes, galera. Bom, eu vou pedir para vocês aí deixar nos comentários quem você apoiaria naquela época, se você seria da ANL ou a AIB. A AIB reunia mais de 500 mil militantes e 20% deles eram mulheres. E o principal lema deles era Deus, Pátria e Família. Isso te lembra alguma coisa? Eles eram identificados como os camisas verdes, que era o uniforme deles. Em 1935, houve um levante comunista no Brasil. A revolta foi dominada pelo governo de Natal, Recife e pelo governo do Rio de Janeiro. E esse movimento foi rapidamente controlado pelas forças oficiais. O objetivo do movimento era instaurar um governo e colocar em ação seu programa nacionalista e popular. Essa rebelião, galera, serviu de desculpa para Vargas desativar o Congresso Nacional e censurar os meios de comunicação e também prender centenas de envolvidos na revolta. O líder comunista Luiz Carlos Prestes foi condenado a 30 anos de prisão. Sua companheira judia Olga Benário foi detida e deportada para a Alemanha. Lá na Alemanha, ela morreu num campo de concentração nazista.